bom dia a todos e todas e todes. Estamos mais uma vez aqui no Festival do Conhecimento da Escola de Comunicação da UFRJ. Eu sou Rony Filgueiras, aluno do doutorado do PPG-Com, e estamos aqui com o Filipe Pitanga, também meu colega de mestrado da Escola de Comunicação da UFRJ. E vamos começar agora, gente, a falar um pouco a respeito da pesquisa do meu amigo, do meu colega Filipe Pitanga, né? Eu também sou pesquisadora da área de cinema, né? Ambos somos críticos, né? Exercemos esse outro lado, o lado do dublê. E vamos começar com uma pergunta sobre o gênero documentário, né? O filme documentário, né? E eu queria que o Filipe falasse um pouco sobre como, historicamente, o documentário sempre esteve aliado, né, ele, supostamente retratando a realidade. Então, Filipe, a minha primeira pergunta para você é essa. Como é que essa representação da realidade, né, apesar do documentário ser um recorte, né, ter uma perspectiva, ter um viés de um autor, né, qual é a diferença no caso? Queria que você falasse um pouco assim, dessa vamos dizer, herança do documentário como um suporte para a representação de uma realidade, né? E qual seria essa diferença entre um documentário e uma ficção? Ótima pergunta, minha amiga. Em primeiro lugar, obrigado mais uma vez por estar aqui. Para quem está nos assistindo agora ou depois, é uma honra. Gente, quem está começando na faculdade, quem está aí no início, quem já está no final, preservem suas amizades, gente. Porque não só vocês pesquisarem, mas vocês pesquisarem com gente que vocês gostam, que vocês amam não só a pessoa, uma troca de ideia, que as ideias são confluências, te inspiram, te instigam. Então, assim, vocês não fazem ideia do deserto, às vezes, que é a pesquisa, se você não tiver grandes amizades. E Rony é uma amiga maravilhosa que eu tenho a honra de ter na minha vida. Então, obrigado, Rony. Prazer é meu. Essa pesquisa específica, né, ela estende o meu mestrado, porque o meu mestrado ele fala sobre o terror político nos documentários contemporâneos a partir do impeachment de 2016. Então, são documentários que acabaram transbordando apenas a mera reprodução da realidade, como, vamos dizer, o que a gente tende a entender como um retrato clássico do documentário, apesar de documentários sempre terem performado, sempre terem trazido representações abstratas, simbólicas, para representar o indizível, para representar aquilo que é difícil de lidar. Agora, nós estamos alegando aqui com essa pesquisa, tanto no meu mestrado quanto no meu projeto também de doutorado, que é sobre a gente expandir o documentário dentro de certos tropos do cinema fantástico, do cinema de terror, do cinema de fantasia. Então, seriam duas coisas que a princípio seriam contraditórias. Como assim a realidade, ou a representação da realidade, poderia estar imersa em tropos ou estéticas que aludissem a gêneros que costumam ser associados com a total abstração da realidade, que é o terror, a fantasia, pessoas que não morrem, né? O Jason, Fred Krueger, que sempre voltam, e sempre há sangue, sempre há susto, e sempre há medo, e sempre há delírio, pesadelo. Então, como assim? Mas se uma coisa que a realidade pode nos provar, primeiro, o arcabouço da realidade, é que ela pode nos surpreender. E não tem roteirista de Hollywood mais bem pago que pudesse superar a realidade que a gente está vivendo. De pandemia, a desgovernos, governos fascistas no mundo inteiro, não só no Brasil, que se vangloriam dos mortos ou encaminham as pessoas para, né, o caminho longe da saúde, nega a ciência, a terra é achatada, não vacinem, frases absurdas que ficaram na mente do brasileiro hoje em dia. E mais do que isso, a pandemia mundial, agora até a crise da saúde pública da varíola do macaco, e que são questões que também estão ligadas a identidades, a formações de identidade. Vide, por exemplo, a pandemia ter atingido, afetado muito mais, evidentemente, classes
com menos acesso a questões, ainda atingindo todas as classes, mas ainda mais, né, até pessoas com muitos recursos morreram, não era dinheiro que podia pagar a vida, mas óbvio, evidentemente, aquelas que não puderam trabalhar de casa online, tiveram que ir aos seus trabalhos essenciais, evidentemente, tiveram muito mais risco. E a gente viu como num filme de terror, numa distopia, num filme de apocalipse, o quanto isso nos afetou com aquelas imagens dantescas de, né, consequências disso, infelizmente. Ao mesmo tempo, até agora, com a varíola do macaco, a gente viu o que aconteceu. Eles estão culpabilizando, primeiramente, pessoas LGBTQIAP+. Né? O governo chegou a pedir que pessoas LGBTQIAP+, se restringissem a ter relações amorosas. Como assim? Né? Restringam o amor, porque eles estão querendo dizer, rotular que esse é um grande grupo de risco. Sendo que isso acontece desde a AIDS, lembremos, e geralmente quem eram as principais vítimas da AIDS eram também esposas de casamentos heterossexuais em que seus maridos tinham casos extraconjugais e levavam a doença para casa. E a esposa mal sabia por que havia pego aquilo. Então, né, iam lá para orgias, fosse com quaisquer gêneros ou quaisquer sexualidades, contraíam a doença e levavam para casa. Então, fale, amiga. Tem os hemofílicos, né? Transfusão de Também, sangue. também, Crianças também. foram Não só contaminadas. através da sexualidade. Pacientes que precisavam de transfusão de sangue depois de uma operação. Esses sim. também, porque os bancos de sangue, tanto lembramos que nem do existem Betinho. mais, né? Betinho, sim. O número de bancos de sangue na cidade era muito maior, né? No Brasil, tanto que eles. Porque se vendia sangue, né? Eu acho que as pessoas não sabem disso, né? Talvez não saibam disso. Porque isso, eu peguei essa pandemia da AIDS, né? Eu ainda era estudante ainda, mas eu tive perda de amigos, né? Os meus amigos morreram de HIV, né? Enfim, com doenças oportunistas. Mas eu me lembro, por exemplo, o próprio Betinho, que sofria de hemofilia, ele e os irmãos, todos morreram assim, né? Porque precisavam de transfusões constantes, né? E acabaram falecendo por conta disso, né? Porque não havia um rigor, não havia um rigor de testagem, né, das amostras de sangue, né? Você chegava lá, estava precisando de dinheiro. Você imagina hoje, o Brasil talvez fosse o maior exportador de sangue, porque as pessoas naquela época vendiam, né? Não havia doação. Claro, havia doação, mas assim, a prática comum era você vender sangue, né? Hoje em dia isso nem existe mais, né? Foi esse meu à parte. Concordo 100% com a amiga, e é isso, né? Até isso parece um conto de vampiros, né? Parece capitalizar em cima do material humano. Como representar essas coisas que parecem delirantes na tela? Parecem muito delirantes, parecem que a gente... hoje, se estamos falando do sangue, né? E lembremos, o sangue é inviolável, nós não podemos ser exigidos, por exemplo, doar sangue ou tirar sangue se a gente não quiser, porque existe a integridade física do corpo. E hoje temos candidatos sugerindo castração química, que é uma coisa perigosíssima, mesmo para criminosos. Eu defendo sim que eles sejam julgados, processados, condenados e cumpram pena, e tenham ressocialização aonde ela é cabível, com remédios, né, farmacológicos, psiquiátricos, quando necessário, porque está se defendendo castração, por exemplo, para estupradores e pedófilos. Concordo que eles devam ser responsabilizados, mas castração química jamais. Isso é uma normalidade constitucional, porque daqui a pouco, se autoriza isso, autoriza a castração química, por exemplo, de quaisquer pessoas, como já houve na história com questões LGBTQIA+, castrações químicas de LGBTQIA+, quando eles foram criminalizados. E já houve na história. Ou, por exemplo, pena de morte, execução. Vai daí a pior. Fale, amigo. Eu queria só chamar a atenção que em alguns países da América Latina, né, alguns governos totalitários, né, fizeram, inclusive, com que mulheres pobres fossem laqueadura de trompas e tal, fazendo uma higienização, vamos dizer assim, né, das mulheres pobres, entendeu? É o processo biológico. Exato, é você fazer laqueadura de trompa
para que aquela mulher pobre não tenha mais filhos. Não tenha mais filhos. Então, na verdade, todo o discurso é de você fazer um controle de natalidade, mas em vez de você educar a população, você castra as mulheres, né? Castra, né? Digamos assim. Não, sem falar que a castração química, quer dizer, vamos dizer, o estupro, né? O pedófilo, a questão não passa pela prática sexual, o coito. Não. Porque é uma questão de poder. Tudo. Você pode fazer. Eles podem violentar, abusar, sem ter o falo, sem ter exatamente. aquilo que a pessoa pensa que seria. Então, que, na verdade, quer dizer, a questão da violação, da pedofilia, né, inclusive, ela grande, né, vamos dizer que a maioria, não vou saber falar cifras, mas a maioria é praticada dentro de casa, pelo pai, pelo avô, pelo tio, ou seja, uma figura, assim, uma figura masculina que tenha ascendência sobre aquela criança. Então, assim, é até difícil a criança falar. Ela vai falar com quem? Para ela, aquilo ali é uma prática normal, né? Porque, afinal de contas, está sendo praticada e, na verdade, quase nunca há penetração, tá? Há penetração, mas muitas vezes existe, na verdade, toques, né? A criança visualiza o gesto, então não é, de fato, restrito, né, a um ato de coito, né? Então, assim, é muita... Na verdade, isso aí é aquela velha prática, né, de você, com uma pauta moral, né, você conquistar votos. Então, você parte que é para um mito, porque isso é mito, né? Dizer que a castração física é a solução. Sem mudar a educação, a formação, vamos lembrar que durante a pandemia, se estamos falando de anormalidades, coisas... não vamos falar de monstros, porque, pelo amor de Deus, senão a gente volta, inclusive, para o julgamento de Nuremberg e Hannah Arendt, tendo que explicar para as pessoas que seres humanos fizeram monstruosidades. Não existe uma categoria de ser humano especial que pode fazer monstruosidade. Então o ser humano normal não poderia fazer. Qualquer pessoa, numa condição específica, pode ser desafiada a ter que tomar decisões éticas ou antiéticas. Então não tiremos a responsabilidade do ser humano chamando ele apenas de monstro. Ele pode fazer ações monstruosas, mas são seres humanos fazendo isso. Senão a gente tira a responsabilidade dele dizendo, mas ele era um monstro. Seres humanos, que já foram bebês, que já brincaram com Lego. Então, assim, cuidado com essa categorização. E por isso, justamente, a necessidade de documentários representarem essas anormalidades com um debate crítico. Então, vamos lá. Já que a Rony falou disso, vamos às estatísticas. No Brasil, ainda mais durante a pandemia, foram assombrosos aumentos estatísticos. Uma mulher é estuprada a cada 10 minutos. Há mais de 3 feminicídios por dia. 4 meninas de menos de 13 anos são estupradas por dia. E só há 15% de mulheres no Congresso. Isso é disponível no G1, matéria desse ano, coloco aqui para vocês. Tá? Acesso em 11 de outubro de 2022. Faz parte da minha pesquisa, vou colocar nos comentários do YouTube para que todo mundo que esteja assistindo possa ver. Então, eu estou explicando isso porque nós estamos lidando com uma realidade distópica, infelizmente, e que é um potencial de representação para o cinema que precisa ser debatido criticamente. Tá? Então, vamos voltar aqui. Se nós estamos falando de representação dentro do documentário, a gente tem que pensar o que é o documentário em primeiro lugar, né? Porque muita gente confunde documentário com um viés jornalístico, como se estivesse fazendo uma matéria sobre o assunto. Então você vai lá, vai no local, reporta, né? Reportagem, só retrata aquilo. Vamos lá que não é bem assim. Desde a década de 90, evidentemente que sempre existiram, lembremos que o cinema nasce com um documentário, o que os irmãos Lumière fazem é documentar a realidade, a chegada de trem a La Ciotat, a saída dos trabalhadores da fábrica, são cenas documentais e elas existem no mundo, apesar de não existir o nome documentário naquela época. Mas o anseio, a motivação era documentar, registrar aquilo na realidade. Foi uma performance também, lembremos, porque os irmãos Lumière filmaram várias vezes a saída dos trabalhadores da fábrica, e de novo, e de novo, e de novo. E a gente já percebe que no primeiro filme exibido, na primeira exibição de cinema da história, temos uma motivação documental,
antes da palavra documentário existir, que só vai existir em 1926, dita pelo Grierson, quando analisou filmes do Robert Flaherty e, por favor, da Frances Flaherty. Lembremos, homem e mulher dirigiram o filme Moana. Não é o Moana da Disney, para quem é jovem está nos assistindo, é o Moana documentário de 1926, dirigido por Robert e sua esposa Frances Flaherty. Coassinado. Ela está assinando o filme. Ela não assinou Nanook, filme anterior, mas já interferia desde ali, porque ele perde todo o negativo do filme, é obrigado a filmar de novo, e ela dá 1000 ideias, incentiva ele a filmar de novo, mas ela coassina Moana. E Moana é visto por Grierson quando ele analisa e diz, nossa, esse filme está documentando a realidade. Ele é um documentário. Grierson se apaixona de tal forma que ele vai trabalhar com o casal. Ele chega a produzir o casal, ele chega a fazer documentário também, como The Drifters. Aqueles à deriva, né? The Drifters, traduzido ao pé da letra. Então, em 1926 nasce a palavra documentário, com filmes que existiam performance. Por quê? Porque mesmo Nanook, mesmo Moana, não são retratos fidedignos 100% da realidade. Nanook tem várias concessões para poder ser filmado, várias licenças poéticas, como, por exemplo, a caçada das morsas não ocorre em um dia, são várias caçadas, são vários dias que ele condensa numa só cena de ação, em que a montagem parece um filme de ação, tem adrenalina e é emocionante, mas são várias caçadas que ele junta num só lugar. E, por exemplo, o Igloo, que não tinha tamanho para caber a câmera gigante daquela época, ele pede para que o Igloo dos esquimós no Alasca fosse ampliado para a câmera caber lá dentro. É o Igloo de verdade? Não é, porque o Igloo não era daquele tamanho, mas se não fosse maior, a câmera não cabia. Então foi uma concessão para filmar. Moana, idem. Vários ritos daquele povo originário, com ascendência tribal, vai ser colocada no filme, que já não era mais prática, mas que ele queria catalogar o que eles já não faziam mais. Então a performance sempre esteve na origem do documentário, mesmo com os irmãos Lumière, que pediram para os trabalhadores da fábrica saírem várias vezes da fábrica. Agora, uma coisa é performance e outra coisa é abstração da realidade. A partir de que momento essa performance abstrai da realidade? Vamos lembrar que em 1995, o pensador Bill Nichols, no livro Introdução ao Documentário, ele vai traçar 5 subgêneros do documentário. Tipo, se o filme de ficção ele pode ser romance, aventura, terror, o filme de documentário também pode, tá? O filme de documentário também pode pegar emprestado tropos da ficção, como a gente vai ver aqui, mas ele também teria tropos próprios, que a ficção também pode pegar emprestado, tá? Vamos lá. Seriam esses princípios. O observativo, você liga uma câmera e observa o que está acontecendo, deixa a câmera e depois monta o que tiver dali. Vários cineastas são típicos desse gênero, como Frederick Wiseman, como filmes maravilhosos como Crazy Horse, que influenciou até a Beyoncé. Beyoncé fez videoclipes a partir do filme e dos clubes de burlesco que eram da tradição da casa Crazy Horse, na França. Temos também o gênero, e no Brasil também, do cinema observativo, a Maria Augusta Ramos, de filmes como O Processo, sobre o impeachment. E lembremos que filmes de observação são esponjas. Vocês podem pensar que eles são naturalistas. É aquela câmera mosquinha na parede que fica ali filmando. Deve ser muito entediante um filme de observação. Depende. Se você pegar um assassinato com essa câmera, o filme acabou de se tornar um thriller, é ético mostrar esse assassinato? São questões para o cinema. Fale, Rony. Exatamente, porque a minha pesquisa, por exemplo, pega o filme, quer dizer, o documentário A Ponte, né, em que o cineasta coloca ali durante dias uma câmera postada em direção ao Golden Gate, né, Bridge, né, e para tentar capturar suicídios, né. Na época do lançamento, acho que o filme é de 2009, se não me engano, esse filme foi assim passou em vários festivais, foi uma comoção, né? Porque a crítica fala, enfim, não vou entrar aqui na questão ética, não, mas é exatamente, você pode entrar por aí, entendeu? Quando você falou do assassinato, né, e o suicídio, né? Até que ponto você pode ou não, deve ou não interferir na realidade, né? Quer dizer, Exato. é isso.
Exato. Exatamente, como o Rony colocou muito bem. Inclusive, né, estou bebendo aqui numa caneca de Tubarão, e Tubarão é um filme de ficção, é um filme de terror, e a gente viu recentemente com a pandemia uma grande amiga, a Ana Lu, da página Terror de Quinta, sigam nas redes, fez uma comparação, né, quadro a quadro de Tubarão com a realidade que a gente estava vendo. Uma dessas comparações ficou popular porque o Kleber Mendonça Filho compartilhou, né, das pessoas na praia por causa do tubarão, indo à praia mesmo sabendo que estava tendo ataques de tubarão, porque eles não podem perder a diversão mesmo com o risco, e no auge da pandemia, quando as pessoas foram para a abertura de shopping mall, né, invadiram aquele shopping, porque era uma abertura de shopping do velho da Havan. Então foi muito filme O Tubarão. E essa correlação é documental, né? Você faz uma montagem dialética, tipo Eisensteiniana, tipo Chaplin, em tempos modernos, que mostra as pessoas entrando na fábrica como e coloca num fade, né, um crossfade, uma imagem sobre a outra, aquelas pessoas como se fossem animais num curral, sendo encurraladas para o matadouro, né? Não tirando a nobreza do trabalho, mas tirando quando não há direito de escolha ou não há reciprocidade à altura da mais-valia. Você está sendo extorquido, roubado do seu trabalho, não está sendo pago o que você merece. Então, lembrando aqui, nós estamos falando sobre como esse documentário pode reproduzir isso, retratar na realidade. Eu posso mostrar as pessoas invadindo o shopping e fazer uma montagem com o filme Tubarão num documentário. Então já tenho ali uma dialética com filme de terror, mesmo que seja só uma comparação. Ok. Temos também o tipo de documentário expositivo, que expõe. Ele geralmente é o mais associado ao jornalístico. O expositivo tem um narrador, é tipo Globo Repórter. Tem um narrador, tem um ponto de vista específico, do qual partem as imagens. É o mais jornalístico deles. Então, o Globo Repórter é um excelente exemplo. Nós temos o participativo, em que o documentarista entra na câmera, entrevista, ou contrata alguém para representá-lo para entrevistar. Coutinho fez muito isso. Outras pessoas também são representantes dessa seara. Nós temos o documentário, e lembra muito um documentário de entrevistas, não necessariamente precisa ser um talking head, porque o documentarista participa, ele investiga, ele vai atrás, ele duvida, ele questiona na frente da tela. Nós temos também, além do participativo, nós temos também o, o performático, que eu estava falando anteriormente. O performático é aquele que você performa algo para representar esse algo. Coutinho também era um especialista nele. Como, por exemplo, com o filme Jogo de Cena, que você tem atrizes performando no palco e atrizes profissionais, renomadas, conhecidas, e atrizes desconhecidas ou amadoras, todas representando ali simultaneamente os mesmos textos, a ponto que você não sabe quem está pronunciando um texto seu, ou um texto de outrem, ou uma história verdadeira, ou uma história inventada. E muita gente pergunta, mas é um documentário? Não é um filme de ficção com uma atriz interpretando? Não, não é. É um documentário sobre a arte de interpretar. É um documentário performático sobre a performance. E depois eu queria te perguntar exatamente disso, né? Falando dos hibridismos, né? Exatamente, vamos trazer isso. Temos também um documentário poético, que quando não há aquele arquivo, não há aquela imagem, você pode representá-la poeticamente, com um simbolismo. Por exemplo, né, o mestre desse nível, que a gente já vai ler, é o Patrício Guzman. Filmar o que não se vê. Como filmar o que não se vê? Como filmar aquilo que você não tem a imagem dada? Vamos já ver o método dele. Mas é também assim, falando sobre hibridismo, né? Algo que você não vê e tal. Helena faz isso, né? Ela usa tanto. Que é o que eu vou levar, né? O último gênero é o reflexivo, que é aquele que você junta vários pontos de vista e deixa o espectador refletir por si próprio, com pontos de vista conflitantes, e deixa o espectador refletir por si próprio. O que acontece? A gente hoje fala muito dos documentários ensaísticos. O ensaístico não é um dos subgêneros previstos pelo Bill Nichols no livro Introdução ao Documentário. Porém, ele é sim uma junção, tanto do poético quanto do reflexivo, e temos cineastas que são, por excelência, ensaísticos, como Petra Costa, com filmes como Helena, filmes como
Democracia em Vertigem, em que ela se coloca no impeachment, se coloca na prisão do Lula, coloca a família dela, o sonho dela, os pesadelos dela, e que também faz parte da minha pesquisa. Para quase um diário, né? Quase um diário. Para quem quiser, eu coloco para vocês aqui um link em que eu falo melhor sobre esses gêneros e eu coloco exemplos a partir da minha pesquisa com O Processo e Democracia em Vertigem, falando sobre documentários políticos, falando sobre esse terror político, tá? Quem quiser, eu coloco aqui no chat. Bota, por favor, aqui no comentário também, por favor. Boto. Aqui, olha, tá aqui o link, né? Esses vídeos foram feitos, roteirizados e apresentados por mim no canal Like. Eu sou roteirista e apresentador do canal Like, que é o 530 da Claro, ex-net. E vocês podem ver, por exemplo, alguma dessas pesquisas que eu reproduzi para lá em pequenos drops desses episódios, que não são longos, tá, gente? São episódios curtinhos, de até no máximo 20 minutos, contando com os comerciais. Então, vamos cá. E aqui tá sem comercial, não se preocupa. Então, a gente está falando sobre gêneros do documentário para poder trazer certos hibridismos. Eu vou, inclusive, lembrar a vocês que também depende da representatividade, ou seja, de quem lê o objeto do documentário, né? De quem está falando. Eu vou ler para vocês aqui, tá? E citar, só um segundo. Perdão. Vamos lá. Esse livro aqui, Horror no Ar, que fala sobre o terror no cinema negro, Horror no Ar Imprescindível, da Robin Coleman. Para quem quiser, há uma palestra dela, ela fala inglês, mas eu e a Carissa Vieira fizemos tradução simultânea para o Festival Cine Fantasy, debatendo com ela, eu e Carissa Vieira. Sigam Carissa Vieira também nas redes. Com a doutora Robin Coleman, que escreveu sobre o terror negro na história. Tá? Horror no Ar. Eu vou ler agora um trecho. Daqui a pouco eu boto aqui o link do debate com ela. Eu vou ler para vocês um trecho da minha pesquisa a partir desse livro. Né? Como ela diz, ela traça paralelos entre a evolução do uso de filmes de terror com a representação negra e a própria forma como a sociedade enxerga questões de racismo e interseccionalidade com gênero e classe. O terror continua sendo um estudo sobre racismo, exotismo e neocolonialismo para as pessoas negras, que são excluídas das imagens ocidentais de iluminação e, ao mesmo tempo, subordinadas a um sistema primitivo de imagens políticas, econômicas, culturais, religiosas e sociais. Página 344 do livro Horror no Ar. É importante a gente colocar isso porque, vamos cá, a doutora ela está certa, essa representação ela é direta. Um bom exemplo disso, né, dessa exclusão da iluminação, e são duas iluminações, né, à luz da sociedade atual e à luz também da fotografia. Lembremos que até meados do século passado, a Kodak, que era o monopólio da película em filme, que os filmes eram filmados, ela exigia um padrão de revelação de foto do filme, inclusive, não só foto do frame, mas foto do filme, do negativo da película. Padrão uniformizado, privilegiando a pele branca. Então, lembremos que a fotografia, durante muito tempo no cinema, ela foi prestigiar a pele branca, em detrimento da pele negra, né? Ela focava a pele branca, estourando a pele negra, sendo que é hoje dito por todos os grandes fotógrafos e fotógrafas do cinema que a pele negra é a mais rica para se filmar iluminação e fotografia, e não a pele branca, né? Nós ficamos atrasados no século passado, hoje já estamos de novo avançando a doses cavalares, vide sucessos como de Jordan Peele, agora nos cinemas com Nope, Gabriel Martins, agora nos cinemas com Marte 1, vão ver. Mas um exemplo que eu posso dar foram dos dois primeiros filmes que inverteram a ordem da revelação da película, privilegiando a pele negra e estourando a pele branca. Eles foram feitos quase que simultaneamente pela mesma pessoa, mais ou menos, e com colaboração das mesmas, que foi Compasso de Espera, dirigido pelo dramaturgo Antunes Filho, do teatro, é o único longa completo que ele fez para o cinema, para a TV ele fez outros, e protagonizado por Zósimo Bubu, que é o pai do cinema negro brasileiro. E o Zósimo aproveita essas filmagens e faz o seu primeiro documentário em curta-metragem, que é um documentário performático,
cheio de simbolismos, poético também. Ele performa e cria simbolismos poéticos sobre a questão da apropriação histórica da cultura negra e afrodescendente no Brasil. E esse documentário de curta-metragem ele faz com a equipe, em parte, né? E ele próprio também assumindo inúmeras funções de diretor, roteirista, produtor, ator. E eles, ambos, nos dois filmes, invertem a polaridade da iluminação, da revelação. Então, quando a Robin Coleman fala sobre luz, ela está falando literalmente sobre luz também, não só metaforicamente. Então, vamos voltar um pouco. É importante falar sobre a frase da doutora Robin Coleman, para quem está entrando agora, Horror no Ar, mas eu vou passar rapidinho para duas questões. Primeiro, eu vou falar sobre subjetividade no documentário, porque já que a gente falou de lugar de fala e que representatividade importa, eu vou ler para vocês, por exemplo, sobre a intersubjetividade ou transsubjetividade. Não é sobre questões de gênero, né, essa palavra trans, mas falando sim, que pode ser abarcada. Trans em termos de atravessamento de subjetividades colocadas em conjunto. Esse é o livro A Microfísica do Documentário, do Luiz Rezende, Microfísica do Documentário, do Luiz Rezende, que traz, por exemplo, que essas subjetividades podem alterar o caminho da representação do objeto. As dimensões e elementos transsubjetivos da prática do documentário atuam diferentemente conforme as técnicas, os métodos, os recursos utilizados e as condições materiais existentes em cada produção. Assim, um documentário de arquivo, por exemplo, apresentará circunstâncias de transsubjetividade diferentes daquelas encontradas em um documentário de filmagem direta ou de entrevista. Um documentário de encomenda ou um filme institucional, que é aquele típico de propaganda, não é necessariamente uma coisa ruim, existem boas propagandas. Você quer, por exemplo, ampliar o acesso ao estudo em uma comunidade X. Então, você faz filmes de incentivo ao estudo, ao acesso ali naquela comunidade, e ele é um filme institucional, mas ele tem uma motivação nobre, mesmo ele sendo uma propaganda ideológica. Lembremos a frase de Paulo Freire: a questão não é se a coisa é ideológica ou não. Tudo é ideológico. A questão é se a sua ideologia é includente ou excludente. Se ela for excludente, ela não permite o diálogo, ela não permite o outro. Então, ela não é uma ideologia democrática. Um documentário de encomenda ou um filme institucional, por exemplo, trarão questões diferentes daquelas esperadas por um filme que não tenha que dobrar rigidamente seu trajeto a um projeto feito segundo intenções e objetivos já previamente definidos. Essa é a página 199 do livro dele. E ele vai citar dois princípios. O primeiro, mais fundamental, diz respeito à transsubjetividade propriamente dita. Aquilo que surge e que se faz na interação entre subjetividades particulares, esquemas sensório-motores determinados, em condições particulares. Por exemplo, se eu estou com medo, como é que eu estou com medo? Eu estou numa situação de medo. Existem inúmeros documentários em que documentaristas de guerra, de conflitos, eles estiveram dentro de uma situação de medo, de tiroteio, de bomba, de explosão. Eu posso citar até, se vocês acham que o documentário de guerra é muito extremo, vamos para a guerra urbana, conflitos urbanos. A ocupação secundarista estudantil, como no filme Escola de Luta. Tem todo no YouTube, eu posso linkar daqui a pouco aqui também, já prometi 2 links que eu já trago. Quando a Rony me fizer a próxima pergunta, eu trago esses 2 links enquanto ela estiver fazendo a pergunta. Mas tanto Escola de Luta, né, pode também falar, assim como os documentários de guerra. Os estudantes secundaristas, a eles foram dadas câmeras pelos diretores do filme, eles próprios foram seus próprios cameramen, e inúmeras manifestações nas ruas sobre seu direito de estudar, de incentivo e de verba pública para os estudos, eles foram confrontados com forças policiais que jogaram bombas em cima deles. Então tem inúmeros momentos, é um documentário, eles estão filmando ali no acontecimento, em tempo real, e eles vão ser alvejados com balas de borracha e bombas. Como é que você se porta com medo, né? Isso é uma transsubjetividade. O que você vai fazer? Você vai correr? Você vai se abaixar? Você vai se jogar no chão? Você vai confrontar? Mas a câmera que está na sua mão vai tremer, vai ficar fora de foco. Então essa transsubjetividade, ela traz uma linguagem de câmera, inclusive. Assim como no filme que a Rony falou, da ponte. É uma câmera observadora, ela está parada, ela não tem afeto, ela não tem ânimo, ela está parada. E por acaso, ela filmou as pessoas que se jogaram daquela ponte. Um excelente exemplo que eu posso dar, muito polêmico, que até hoje está incógnito, né? Até hoje a gente não sabe a razão da morte,
é de um dos meus diretores queridos da década de 80. Na década de 90 ele não faz tanta coisa que eu ame, assim como ele faz na década de 80. Que é o Tony Scott, o irmão menos conhecido do Ridley Scott, de Blade Runner, Ridley de Blade Runner, Thelma e Louise, Gladiador. O Tony Scott, do meu filme de vida, né? Fome de Viver, que é o filme com a Deneuve, Sarandon e Bowie como vampiros. Esse diretor incrível, né, erótico até, sensual e tudo, ele infelizmente ele tira a própria vida na década de 2000 numa ponte. Ele deixa inúmeros bilhetes contraditórios, inclusive, entre si, o que fez que muita gente pensasse qual era o bilhete verdadeiro, o que queria dizer. Desculpa aqui estar falando sobre um assunto que é gatilho, né? Eu deveria ter avisado antes que é gatilho, mas vamos cá. E o que acontece? Ele vai trazer essa questão porque a câmera que registra a queda dele é uma câmera observadora. É uma câmera sem afeto, é uma câmera de segurança da ponte. Porque muitas pessoas se jogam de lá, porque carros batem. Então essa câmera ela não tem subjetividade, ela não vai tremer de medo, ela não vai saltar para tentar impedir o acontecimento. Ela tá ali fria, o que torna ainda mais assustador, fantasmagórico, o registro dela posterior à live, posterior ao vivo. Então você não pode dizer que essas três subjetividades, a das cartas de suicídio do diretor, a da queda dele, a dos jornalistas que tiraram proveito da câmera e disponibilizaram irresponsavelmente as imagens sem debate, a transubjetividade vai vir depois na montagem que ela for feita e não na câmera. Então tudo depende dessas transubjetividades. E, fale, amiga. Não, eu queria só lembrar também aqui o caso de Columbine, né? Que o massacre de Columbine, né, em 1999? Não, 91, não lembro. Enfim, ele foi o primeiro massacre que foi televisionado. Então, assim, primeiro que isso provocou, né, ele não foi nem o mais letal massacre que aconteceu em escola americana, né, a gente sabe que em 2000 esse ano, né, houve um salto gigantesco, né, vamos dizer, isso vem junto com, vamos dizer, entre aspas, né, pós-pandemia, na verdade, a gente continua na pandemia, né, e uma crise econômica retumbante nos Estados Unidos, né, então, assim, eu acho que isso a gente pode dizer que é um reflexo, né, da crise, né, não só econômica, enfim, dos valores norte-americanos, né? Porque é um país que deixa à deriva a sua população pobre, né? A pobreza nos Estados Unidos é imensa, né? Mas fica ali, meio camuflada e tal. Agora que as pessoas falam, né? Os meios de comunicação. Mas Columbine, por exemplo, foi o primeiro da história, tanto que por isso ele foi paradigmático, ele foi o primeiro a ser transmitido pelas câmeras, exatamente, essas câmeras frias, né? Em que os alunos fizeram aquele massacre, né? Então tinha aquelas câmeras de segurança e as câmeras não só pegaram o massacre, como o próprio suicídio dos dois jovens, né? Só para e depois, né? O Gus Van Sant, né? Fez o Elephant, né? Não fez perdão. Elephant e o Michael Moore fez Tiros em Columbine, desculpa. Exatamente, premiado com o Oscar, inclusive, foi super interessante. Aliás, os dois são ótimos filmes. Os dois. Eu botei para as pessoas o link do debate com a Robin Coleman, de Horror no Ar, aqui no chat. Eu tinha prometido também outro link, mas eu agora esqueci, daqui a pouco eu me lembro, não se preocupem. O Arrone também pode me lembrar daqui a pouco. Você colocou no chat privado. Eu botei no privado? Botou nos comentários. Eu botei no YouTube. Você botou no YouTube, mas aqui para mim aparece como. Não, mas aqui para mim apareceu como chat privado. Ah, tá. Então pode deixar. Daqui a pouco eu boto de novo lá só para conferir. Mas tem um segundo link que eu prometi, mas daqui a pouco eu lembro. Não se preocupem. Agora, voltando, o Luiz Rezende, na página 200, ainda do livro Microfísica do Documentário, ele diz que essa transubjetividade, em condições particulares, implica em função da copresença, uma mútua e circunstanciada performance metamorfose dessas subjetividades. Então, como a Rony falou da ponte, né, que é um lugar assustador, tem um lugar de assombro ali, de ver aquelas imagens de pessoas se jogando friamente, porque a câmera não estava ali
para uma subjetividade específica, ela era objetiva mesmo, a subjetividade vai estar na montagem, na responsabilidade de quem usar. E aí nós temos uma copresença no pós-fato. Não temos uma copresença no fato. Poderíamos ter no fato, como escolas em luta. O link do Escolas em Luta, daqui a pouco eu boto aqui também. Como Escolas em Luta tem a copresença no fato, os jovens estão com a câmera fugindo de bomba, então a câmera vai emular uma linguagem aterrorizante de estar sendo atacado, alvejado e torturado ali. E no A Ponte é na montagem que vai haver essa transsubjetividade. Já o segundo princípio do Luiz Rezende é o caráter inevitavelmente de diálogo, que se estabelece a partir de qualquer apropriação de discursos fluxos do outro e inevitáveis interferências. Ou seja, não só a pessoa que está filmando com a câmera na mão, mas outros que intervenham também são transsubjetivos. A polícia jogando bomba é transsubjetiva, porque se não fosse ela, a câmera não sairia desse lugar, ok? Então vamos continuar aqui. Eu queria só lembrar um ótimo documentário também, que é da Elisa Capai, né? Espera Tua Revolta, né? Que fala das ocupações estudantis, enfim, a partir do olhar de alguns alunos, né? Que ela acompanha, né? Muito interessante também. Um filme super bacana. Ganhador em Berlim. Ganhador do prêmio em Berlim de documentário na Mostra Geração. Então, vamos lá. Parece que foi ontem, né, gente? Isso aconteceu, Nossa, né? Verdade. Então, gente, agora eu vou mostrar para vocês o livro que eu já mostrei a capa, do Patrício Guzman, Filmar o que não se vê, que ele também vai resolver alguma dessas questões, ok? Em primeiro lugar, ele vai falar sobre o que é isso, né? Como é que a gente pode falar sobre o que é real, filmar o que é real, mas ao mesmo tempo abstrair para tropos do cinema de ficção, de gênero. Eu vou ler dele uma coisa muito interessante, né? Eu adoro esse parágrafo dele. Vamos lá. Só um segundo. Perdão, perdi o parágrafo, gente. Só um segundinho. Tá aqui, achei. Ele vai falar sobre essa subjetividade. Então vamos lá. Há quase 100 anos temos escutado uma discussão bizantina sobre objetividade nos documentários. É um tema cíclico, que aparece e desaparece de tempos em tempos. Alguém, um jornalista, um político, uma instituição, torna a instalá-lo. Provavelmente para cada geração existe uma história distinta sobre a origem da objetividade. Em cada continente ocorreu de maneira distinta. Na Europa, as televisões estatais proclamaram objetividade nos anos 40 e 50, por exemplo. Mas o que é isso, né? Esse desejo de imparcialidade. Muita gente associa ao jornalismo. A total isenção e imparcialidade é impossível. Mas alguma isenção para que o jornalismo possa trazer mais de um ponto de vista até pode ser alcançada, e há bons jornalismos nesse sentido. E há maus jornalismos também. Não falando mal de jornalismo, assim como há bom filme e há mau filme também. O universo do documentário, porém, é outra coisa. Desde os primórdios, o gênero nasceu e se apoiou nos grandes autores subjetivos. Olha ele citando os que eu acabei de citar. Flaherty, Vertov, Jean Rouch, Chris Marquet. Ele não fala mulheres, mas eu vou acrescentar. Ania Vardak também é outra ensaísta por excelência. Petra Costa, como a gente já falou. E também, no princípio, foi manipulado pela política e a indústria. Então também tem a má manipulação. É óbvio que a subjetividade abre as porteiras, mas como a gente falou sobre Paulo Freire, existe a subjetividade positiva, a ideologia inclusiva, e existe a ideologia excludente, negativa. Então, tudo tem uma faca de dois gumes, é como você usa e não o quê. Vamos lá. Quase ninguém se livrou dessa pressão histórica de instituições tentarem manipular o documentário. Após atravessar muitas fases contraditórias, ninguém mais pôde continuar negando a subjetividade inerente ao documentário. Atualmente, a maioria das pessoas que trabalham com audiovisual sabe que os documentários que costumam ser melhor recebidos são aqueles que refletem a opinião de um autor, de uma autora, uma autoria, né? A teoria do autor, filme de autor e de autora, que nem a Cahiers de Cinema, François Truffaut, André Bazin falavam, que traz uma linguagem, uma expressão própria. Então, o que isso quer dizer? O próprio Bill Nichols, olha ele aqui, citado pelo Patrício Guzman, vamos fazer aqui a nossa costura na página 23 do livro Filmar o que não se vê, para quem está chegando agora,
do Patrício Guzmán, autor e documentarista, um dos mais célebres do mundo, chileno. Os documentários, ele está citando Bill Nichols, os documentários não são fotocópias da realidade, mas antes representações dela. O cineasta é uma testemunha que participa, um observador ativo que toma posição, um fabricante de significados, que nos oferece uma obra pessoal, um discurso cinematográfico, que vai muito além do olhar de um observador neutro. Jean-Louis Comolli, por sua vez, confirma: nenhuma situação da realidade pode ser filmada sem alterar uma parte do seu estado original. As opiniões da diretora Claire Simon, uma mulher, são inquestionáveis. Um documentarista, ele interpreta a realidade, dá-nos, perdão, uma visão livre e subjetiva dela. Nem sempre o documentário é um olhar pedagógico, educativo ou científico. O documentário é acossado pela noção de documento, de prova. Fale, amigo. Queria só dar um exemplo que é magistral em relação a isso, que é Leni Riefenstahl, que é, enfim, a documentarista, né, do nazismo, né, e que fez assim obras de arte, né, de propaganda nazista, né, que é Triunfo da Vontade, Olímpia, né, em que todo o arcabouço dela, toda a técnica, toda a narratividade estava em prol de um projeto totalitário, né? Nazista, né? De morte, né? Em que o programa do Führer estava ali, né? Tava todo evidenciado, né? Ela transpôs a pauta, a agenda nazista em imagens, gente, e fez isso de uma maneira magnífica. Obviamente que a propaganda aí, não estou dizendo que a propaganda nazista é maneira, mas é péssima, é horrorosa, mas que foi feita de uma maneira, assim, tecnicamente falando, paradigmática, né? Assim, foi inaugural, né? Do jeito que ela, maravilhoso. Verdade. E ele completa, né? Eu gosto muito dessa frase: a vida, a existência, a realidade são formadas por milhares de átomos dramáticos que se deslocam, flutuando pelo ar e passam diante de nossos olhos. Um átomo dramático é configurado por uma minúscula obra que progride, ou seja, que tem por um instante um desenvolvimento mínimo, por menor que seja, como aquela mulher que se detém no meio da calçada e olha o chão como se tivesse perdido uma moeda. Pode até ter a moeda e pode não ter, ela pode ter ouvido um tilintar de outra coisa e acha que derrubou a chave ou a moeda. Então, filmar o que ela acha que ela derrubou é um desafio. Você vai filmar pela perspectiva dela, pela perspectiva sonora do que foi ouvido, pela perspectiva da moeda que caiu. Então a gente vai pegar uma câmera subjetiva da moeda, encarando de volta a mulher, não encontrando ela, não conseguindo achá-la no chão. A perspectiva é uma coisa extremamente subjetiva, até a construção disso. Então é muito interessante ele colocar essa imagem lúdica. Operários que estão reparando uma fachada a 40 metros de altura. O casal de namorados que atravessa uma avenida sem olhar para nenhum lado. Eles podem ser atropelados? É uma imagem de emoção, de thriller, de responsabilidade, de paixão. Depende da forma de filmá-la. O casal de namorados que atravessa uma avenida, aquele homem imóvel no meio do jardim, a jovem mãe que perdeu a chave de seu automóvel e que tenta abrir a porta com arame enquanto seu filho está fugindo dela. Então, essas imagens, elas contêm emoção. Elas são dramáticas. E é interessante o jogo que se pode fazer delas. Por fim, para terminar o conceito de hibridismo no documentário, eu vou ler um trecho de A Realidade Lacrimosa, da Mariana Baltar, professora da UF e autora, escritora, que ela analisa justamente alguém que a gente já falou aqui, o Coutinho, nosso querido Coutinho. E ela vai falar sobre isso. Vamos cá. Vou ler daqui. Filipe, deixa eu te interromper rapidamente, que a gente está chegando no limite, senão a gente talvez não tenha tempo de falar um pouco do Animadoc. Né? Ah, é verdade. Então, Vamos peraí. falar um pouco, então? Então, deixa eu só ler uma coisa rápida da Baltar e aí a gente já pode falar. Boa, Rony, boa. Aí. Aí que eu vou ler para vocês. Vamos lá.
As relações entre documentário e melodrama, ela analisa o melodrama nos filmes do Coutinho, bem como entre o documentário e outras narrativas do excesso, em que o melodramático é a matriz protagonista, mas não exclusiva, tendo a pornografia, o musical, o horror como companheiras, foram me chamando mais e mais a atenção para analisar a junção de gêneros. Né? Como a gente pode trazer essas correlações e elas podem estar interligadas. Duas imaginações que ora orientam o nosso olhar narrativizante em direção à percepção de vida como um melodrama, conformando a nossa performance como sujeitos nesse sentido, ora nos compelem a narrativização da vida como um documentário. E por vezes ainda mais comumente do que se pensa, a vida como um intenso diálogo entre os dois. Página 37 do livro da Mariana Baltar. Então eu concluo aqui essa parte falando sobre esses hibridismos, e daqui a pouco a gente fala do fantástico propriamente dito e como isso vai fazer os filmes que a gente vai trazer. Fale, amiga. Agora vamos para a cereja do bolo, que eu queria que você fale um pouco sobre o que seria o animadoc, né? Que na verdade é a justaposição de duas palavras, né? De animação e documentário. Que aí eu acho que é o extremo do que a gente estava falando, né? Que você junta aí animação. Como assim o documentário pode se utilizar de uma técnica de animação que de um modo geral, está associado a uma narrativa para um público, por exemplo, jovem, né? A animação, que é uma coisa tão rica, né? O Norman McLaren, por exemplo, né? Canadense, o documentarista canadense, o diretor canadense, que sempre utilizou de animação de uma forma totalmente livre, né? Ele fazia 1000 coisas, né? Queria que você falasse um pouquinho desse hibridismo aí da animação documental. Muito obrigado pela pergunta, amiga. E é uma coisa fascinante, realmente, né, a gente poder ver isso. E o que acontece? Nós temos uma interseção. Eu comecei a perceber essa interseção por causa do festival que eu faço parte, que eu sou curador e um dos diretores hoje em dia, fundado pelo Eduardo Santana e também co-dirigido pela grande Mônica Trigo. Só avisando aqui a nossa equipe, que eu vou colocar no chat o filme Escolas em Luta que eu havia prometido no YouTube. Tá? Se puder botar para nós no YouTube depois. Mas só concluindo, o Festival Cine Fantasy, desde a sua 10ª edição, nós vamos já para a 14ª, que vai acontecer agora, jabazinha, né? Entre 13 de setembro e 18 de setembro, em São Paulo, nos cinemas Reserva Cultural e Cine Biju, Cine Sátiros Biju, que é um cinema histórico de resistência de São Paulo desde a ditadura, onde se exibia obras de reflexão, de resistência à opressão. Então, de 13 a 18 de setembro, o Festival Cine Fantasy vai ser presencial, tá? Infelizmente não vai ser híbrido dessa vez, mas vale muito a pena conferir os filmes inéditões, vamos ter várias premières mundiais. A gente percebeu que cada vez mais documentários se inscreviam no festival. O festival é um festival de cinema fantástico. Como eu já disse no início, o fantástico ele abarca a fantasia, a ficção científica, o terror, a distopia, muitas coisas. E temos hoje uma realidade distópica, cada vez mais. Então, cada vez mais filmes tiveram que lidar com essa realidade e começaram a fazer filmes sobre ela, inclusive documentais. Existem documentários tradicionais que falam sobre pessoas, ou filmes, ou movimentos do terror. Esses documentários eles são bem mais tradicionais, mas, por exemplo, se um documentário fala sobre o giallo, que é um subgênero italiano de thriller policial, de assassinato, de serial killer, giallo quer dizer amarelo, né? Que vem da literatura amarela, que era uma literatura proibida, tinha pessimismo, crime. Então, se um documentário fala sobre giallo, ele é um documentário. Ele é um documentário que pode até ser tradicional, mas ele está falando sobre um movimento de horror. E aí ele começou a se inscrever conosco, ok? Esse é um documentário tradicional. Ou um documentário que fale, por exemplo, vamos supor, sobre um dos nomes do terror, como Jorge Romero, o pai dos zumbis. Se é um documentário sobre Jorge Romero, é um documentário sobre alguém do terror. Então, poderíamos exibi-lo também, né? Tem tudo a ver com Cine Fantasy. Mas a gente começou a perceber... E esses documentários, quando vinham, eles competiam com os filmes de ficção, na categoria principal. Porque eles estavam falando sobre alguém do terror. Às vezes eles até davam susto, às vezes eles brincavam com o susto, mas eles não eram necessariamente documentários com linguagem do cinema de ficção.
Então, já vi que tem uma pergunta ali, daqui a pouco a gente traz da Bárbara, agradeço pela pergunta, mas só para concluir essa linha de pensamento, a gente percebeu que dali a um pouquinho a gente começou a receber filmes que literalmente borravam a linguagem do documentário com a ficção. E a gente passa a ter um hibridismo literal. Não mais filmes documentários biográficos sobre alguém ou um movimento do terror, mas filmes que aterrorizavam. Filmes que lidavam com tropos narrativos. O que são isso, né? São pequenos tipos arquetípicos tratados num cinema em geral, em seus respectivos gêneros ou categorias, que são reiterados no tempo. Por exemplo, mulher grávida de bebê que pode estar possuído, ou o bebê ou a mãe. Já vimos isso inúmeras vezes. O bebê de Rosemary vem à mente, mas hoje está em Pantanal, personagem da Irma, grávida do Cramulhão. Ela acha que ela está com o bebê do Demo na barriga. Então isso é um tropo do cinema de terror. A novela Pantanal é uma novela de terror? Não, ela não é uma novela de terror. Mas ela não tem um personagem que acha que está possuído pelo Cramulhão? Acha. Tem uma mulher que está grávida de um bebê desse personagem que acha que está possuído pelo Cramulhão? Tem. As cenas em que ela acredita que o bebê está influenciado ou que o homem está em transe são mais aterrorizantes. Algumas lidam com a sombra, algumas delas lidam com a perturbação e outras até com o susto. Então, são tropos que têm estéticas próprias. É o tropo, bebê do Cramulhão. Estética, susto, sombra, sonho, pesadelo, transe, né? Você está possuído, então você vai ter um transe, você vai mudar a voz. Estou sentindo isso. Isso é uma estética que vem junto com o tropo da possessão. Então nós temos aqui algumas das questões que podem estar interligadas à feitura do filme. E nós percebemos que vários filmes estavam trazendo essa estética. Ou seja, nós tivemos filmes que estavam falando sobre a realidade através do fantástico. O que era isso, né? O que nós tínhamos com isso? Uma interseção. E aí foi criado um gênero, foi criado um subgênero. Esse gênero foi os documentários fantásticos. Os documentários fantásticos eram um tipo de longa-metragem que estavam misturando a realidade com a ficção, o terror, a fantasia, o fantástico. Então nós começamos a trazer uma mistura desses tropos. É interessante a gente falar isso porque cada vez mais, com mais inscritos, a gente começou a de fato ter vazão para ter uma categoria especial, certo? Por exemplo, nós tivemos na 12ª edição o ganhador Açucena, de Isaac Donato, e a menção honrosa para Nuhu Yag Muyog Ram, Essa Terra é Nossa, de Isaíl Machacali, Sueli Machacali, Carolina Canguço e Roberto Romero. 2 documentários que tinham tropos do cinema de ficção, do delírio, do sonho. A Açucena é sobre uma mulher que fala sobre a tradição quilombola, que fala sobre a tradição de religiões afrodescendentes, e ela comemora todos os anos da vida dela 7 anos de idade. Ela comemora a vida inteira ter 7 anos de idade. Por que 7? Por que o número 7? Por que 7 anos de idade? Ela não tem 30, ela não tem 20, ela não tem 40, ela tem 7 anos de idade todos os anos. Porque ela entrou num looping dessa atemporalidade em que esse ano é permanente, é um fluxo contínuo. E o que isso representa para aquela mulher como resistência da tradição dela cultural, religiosa? Ela é bastante religiosa, ela tem uma fé muito forte, que ela entra nesse rito de fé que transborda o filme e traz uma ancestralidade espiritual para a cena. E que tira a materialidade física apenas do filme. Tá na música, tem música de suspense em inúmeros momentos, tem música até aterrorizante em inúmeros momentos para falar sobre esse lugar.
E como a gente passou por uma pandemia de confinamento, o filme é bastante confinante. Ele não sai da casa dela, principalmente do quarto, e daquele quarto de bonecas da infância dela. E bonecas são tropos do cinema de terror, né? A gente costuma associar filmes de terror a bonecas, né? Vide Annabelle, vide Coraline. A gente tende a associar bonecas a filmes de terror, né? Então nós estamos falando sobre tropos narrativos e uma estética que veio junto, a trilha sonora, a música, essa invasão. A mesma coisa com Essa Terra é Nossa, um filme indígena dirigido por uma dupla muito experiente do cinema indígena, Israel e Sueli Machacali, com co-direção, com parcerias. E é um filme que fala sobre reocupar o imaginário do momento em que os portugueses vieram aqui na colonização. Eles com desenho animado, tem desenho animado no filme, ele é um documentário tradicional, com representação física, mas ele contém desenho animado, ele cria várias representações com desenho, com fabulação, sobre reocupar esse imaginário e decolonizar o colonizador, falando quanto o indígena foi quem colonizou o europeu. Vamos tirar essa palavra colonizar, porque a palavra colonizar ela traz, na verdade, um aspecto, uma conotação extremamente negativa, de apropriação indébita, de Opressão, apropriação, né? Opressão, exploração. Então, na verdade, foi o indígena quem iluminou o europeu. Foi o indígena quem enriqueceu o europeu. E não estou falando só enriquecer de pecúnia. Foi ele quem deu conhecimento, plantas medicinais, conhecimento da terra, do plantio, da relação com a natureza, com o espírito. E os europeus absorveram inúmeras dessas coisas. Eles evoluíram com essas coisas. Claro, ali eles transformaram em pecúnia, eles usaram da opressão. Então, eles distorceram o que eles receberam. Eles distorceram e deformaram o presente. Mas o Sueli e Israel colocam o outro lado da moeda. O que os indígenas enriqueceram a nossa cultura até hoje? O que nós temos hoje rico? Reconheçamos ou não reconheçamos por causa dessa interseção histórica. E eles fizeram isso através da fábula, do desenho. E aí eu vou mostrar aqui um videozinho que eu vou pedir para ser exibido na tela, que não é de hoje, por exemplo, que documentários fantásticos e animadocs adentraram. Pode botar play aqui, eu explico um dos primeiros. Valsa com Bashir. O documentário, às vezes, é confundido com a realidade em si. Mas todo filme, seja de ficção ou de documentário, é uma representação da realidade. Como já diria Jean-Louis Comolli em seu livro O Risco do Real. Pois a questão não é a representação da realidade, e sim você ter uma perspectiva a partir da qual narrá-la. O que você tem a dizer? Essa é a questão com os animadocs, que, num termo mais popular, foi já indicado ao Oscar anteriormente em 2008, com um filme que também era uma história em quadrinhos, chamado Valsa com Bashir, de Ari Folman, um diretor israelense que tinha memórias vagas de quando esteve presente na invasão do Líbano em 1982 com apenas 19 anos de idade. Como ele sabia que as memórias invadiam seu sonho de maneira perturbadora, provavelmente por um trauma, sem recordar a origem deste, ele vai visitar antigos amigos que estiveram na guerra com ele para tentar entender esse trauma. Ao falar sobre isso, ele vai saber que seus pesadelos estavam ligados a se sentir culpado e responsável pelo massacre de refugiados palestinos em Beirute naquela época, e que por mais que ele não tenha sido um perpetrador direto, ao rever seus passos, ele percebe que acreditava ter dado também um pouco de viabilização para que aquele massacre acontecesse. Pausar aqui, né? Nós temos um filme paradigmático, ele foi indicado ao Oscar, ele não ganha, mas é interessante a gente colocar essa questão. O quanto nós estamos lidando com a refabulação de traumas, a refabulação de uma opressão. Não só nos documentários estrangeiros, tá? Então a gente vai aqui só dar 2 exemplos de documentários brasileiros também, e que vão refabular situações de opressão, que são os documentários Torre e o documentário Guaxuma. Vamos cá. Vou começar com
Só um segundinho. Para quem não se lembra, já foi Torre. do ponto de vista de 4 filhos do casal formado por Virgílio Gomes da Silva e Hilda Martins da Silva. Virgílio, para quem não se lembra, já foi, na época da ditadura militar, acreditado como o braço direito de Marighella. E por causa disso, preso, perseguido e provavelmente assassinado pelo governo naquele período histórico. Dizemos provavelmente porque a localização ou a verdade da consequência do que teria acontecido com ele jamais foi revelada, permanecendo até hoje sigilosa nos arquivos que são mantidos em segredo pela ditadura militar. E, por causa disso, seus filhos nunca puderam saber de fato o que aconteceu com seu pai ou poder fazer um ponto final para superar a perda e o trauma do que eles não puderam purgar quando eram crianças. Sua mãe também foi presa. Vou adiantar, tá, gente, agora para Guaxuma. Torre, como se uma princesa ao mais velho, pois todas... Só para dizer que torre é porque as mulheres eram presas numa torre, né? Existia, inclusive, a chamada Torre das Donzelas, que era a torre de mulheres presas políticas, na qual, inclusive, a Dilma foi presa. Possuem capítulos diferentes. E assim também técnicas diferentes de animação. Só para explicar, gente, eu estou exibindo a partir desse vídeo, eu não estou falando isso eu mesmo, já que, apesar de ser eu no vídeo, esse vídeo, ele foi exibido nesse domingo, tá? Ele ainda permanece inédito no YouTube. Ele me foi disponibilizado, eles só me são disponibilizados depois da reprise. Mas ele está sendo exibido no canal Like, que é o 530 da Claro Net, né? Que eu tenho um programa lá que eu roteirizo e apresento. Esse especial falou sobre parte da minha pesquisa também. Eu já botei no chat, o link no chat do nosso YouTube aqui, sobre o documentário político, o terror político nos documentários. Eu estou colocando aqui a pesquisa sobre os animadocs, que eu roteirizei. Eu estou exibindo pelo vídeo do canal Like, que eles me disponibilizaram antes de terminar a reprise na TV, vai continuar reprisando durante a semana, passa de novo sexta-feira às 19 horas da noite, quem quiser ver na íntegra, mas eu posso até adiantar um link não listado para vocês aqui, para quem estiver aqui nessa live. E ele fala sobre o quanto a fabulação, assim como a gente falou do documentário performático e poético ou ensaístico, precisa criar uma representação daquilo que é indizível, daquilo que é tão traumatizante que não há uma imagem, ou daquilo que foi roubado de nós, daquilo que foi tirado de nós, como, por exemplo, o que aconteceu com o pai deles. A mãe é libertada, a mãe vai evadir do Brasil, né, com eles, porque não dava para ficar aqui, ela vai ter que se exilar fora do país. Cada um das 4 crianças vai ter uma memória diferente, então a animação ela também vai representar, é narrado pelos filhos, é a voz dos filhos, é uma entrevista real com os filhos sobre a memória deles de infância no exílio político, depois da mãe ter sido presa. Cada um deles tinha uma idade diferente, vocês veem aí a idade das crianças nessa tela. Cada um deles vai ter uma memória diferente, mais nítida ou menos nítida. E aí vocês vão ver com distanciamento ou aproximação quanto as técnicas de animação vão mudar de acordo com a memória. A menorzinha ali era muito pequenininha, então a memória dela vai ser muito apagada, a animação vai ser bem apagada. Os mais velhos, os 2 maiorzinhos, vão ter uma memória bem mais próxima da realidade, porque eles já tinham maturidade para isso. Então vocês vão ver ali uma representação muito mais nítida de desenho, né? Esse guache, essa tinta mais impressionista vai ganhando cargas expressionistas e vai ganhando muito mais realidade para falar sobre isso. E o pai, que foi dado como desaparecido, nunca foi encontrado. Os registros, os arquivos da ditadura, vocês sabem, permanecem lacrados. Ele não tem admissão do assassinato dele sob tortura, apesar de que todo mundo sabe que foi isso que aconteceu. E a gente não tem como comprovar, porque nunca foi achado o corpo dele. Que, aliás, é parte dos filmes do Patrício Guzman, Filmar o que Não Se Vê, como o filme Nostalgia da Luz, que fala sobre as mães que até hoje procuram seus filhos desaparecidos políticos durante a ditadura no Chile, no deserto do Atacama. Tá? Então ele cria uma representação poética. O filme se chama Nostalgia da Luz, nostalgia, saudade, lembrança, através do que não há. Elas não sabem onde estão os corpos dos filhos no deserto do Atacama, elas só sabem que está no deserto do Atacama. Então ele cria uma representação com a astrologia sobre aonde estavam os planetas, as estrelas, na época da ditadura e onde elas estão agora, para mapear o deserto em relação a onde estariam esses corpos.
Aonde estavam as estrelas e aonde estão elas? Qual história as estrelas contam sobre esses corpos? A luz dessas estrelas. Por isso, nostalgia, né? Lembrança, saudade da luz, do que vem à luz, da memória que pode ser trazida à tona. Isso é muito bonito. Só para mostrar mais um filme brasileiro, Guaxuma, que a gente vai ver no interior de Alagoas, na praia de Guaxuma, a gente vai ver a diretora falar sobre si mesma, é ensaístico, é autobiográfico, sobre a infância dela com uma amiga que era igual a ela, mas porque ela meio que não só projeciona algumas memórias, ela não sabe qual é dela e qual é da amiga, elas juntam as memórias, como ela também se apaixona, né? E ela percebe que ela tem um amor homoafetivo. É aí que ela se descobre como identidade, né? Ela percebe a orientação dela. Então, deixa eu adiantar aqui para vocês. Misturassem e renovassem a forma de ver a realidade, mas também entender como, pela primeira vez, a diretora manifestou um desejo homoafetivo por outra mulher, e assim trazer para a estética e para a linguagem uma representação identitária. No ano seguinte... Percebam, pode agora retirar da tela, gente, brigadíssimo, tá? Eu consegui remover. Então, só para encerrar essa parte, eu mostrei esse vídeo mais por uma razão específica, além de fazer um jabazinho, desculpa aí, mas porque ele está com a montagem já perfeita. O vídeo é nosso, então não vai cair no YouTube, né? Porque um dos nossos medos é compartilhar o trailer e cair. Esse vídeo é nosso e a música é diferente. Então, tira o algoritmo da música. Vocês percebam que não derrubou a live, porque senão teria derrubado a live. Como o vídeo é nosso e já está montado, tá com as cenas do filme com a explicação já inserida e com outra música para não derrubar, o algoritmo não derrubar, não censurar a gente, eu trouxe para a gente ver, para poder estar seguro que não ia ser derrubado e ver alguma dessas imagens. Percebam, inclusive, que o Guaxuma, diferente do Torre, da Nádia Mangolini, que é só desenho com a voz dos entrevistados, o Guaxuma é a própria diretora que narra a memória de infância dela, mas não tem só animação. Veja que tem cena na praia com fotos dela reais, das duas amigas fincadas na areia, tipo as praias de Agnes, de Agnê Varda, da Vardá, que é um filme autobiográfico. Ela lembra as memórias na praia, botando fotos, inclusive, na areia, espelhos na areia, para lembrar do passado. Também como Nostalgia da Luz, do Patrício Guzman, também vai para a areia é vidro, lembremos, areia fundida na temperatura alta é vidro. Muitas vezes, raios do céu que caem na areia formam vidro. É lindo, inclusive. Procurem depois no Google, é uma boa imagem. Vou te espremer, hein? A gente tem pouco tempo. Só para concluir, que o Patrício Guzman trabalha isso, a Vardá, a Nara Normandi trabalha em Guaxuma, e percebam que não tem stop motion só de animação ali. A Nara trabalha bonecos, né? Trabalha animação tradicional, trabalha animação em areia, sand animation e várias técnicas, e também trabalha stop motion em live action. O primeiro frame que eu mostrei, vocês pegaram um framezinho, eram os coqueiros da praia em stop motion. Ela filmou os coqueiros, só que ao invés de filmá-los em tempo real, ela fotografa os coqueiros e anima as fotos dos coqueiros. Então, se vocês perceberem, não tem a velocidade de tantos frames por segundo, que daria uma nitidez maior de resolução. Então parece que é quebradinha a animação. Os coqueiros estavam balançando meio quebradinho. Tem então, ali stop motion de live action. Tem um ventinho. É isso. Então encerra os animadocs e um pouco dos documentários fantásticos. Você vai ter que correr, porque a gente tem uma pergunta ainda para responder. Não sei se seria interessante a gente já responder, mas eu queria que você falasse sobre uma coisa que eu acho fantástica, só para fazer piada, sobre o realismo maravilhoso latino-americano. Né? Qual a diferença entre esse realismo fantástico, o realismo mágico e o realismo maravilhoso latino-americano? Eu achei isso fantástico, só para fazer piada com o fantástico. Amiga. Queria que você falasse um pouco. Eu vou trazer um pouco da teoria da Irlemar Champ, professora da USP, com o realismo maravilhoso. Eu gosto da pergunta da Rony, porque eu e Rony somos duas pessoas muito engajadas, né, gente? E a gente bota mesmo a cara a tapa. A gente vai defender nossas crenças até o fim, nossas ideologias inclusivas, nada excludentes. Somos contrários a ideologias excludentes. E a gente ama o nosso país, gente. Não importa quem esteja tentando estragar ele, a gente vai defender o nosso país até o fim. E não só o nosso país, como a nossa América Latina.
Nossa América Latina é um dos lugares mais maravilhosos do mundo. Não é o continente do futuro, é o continente do agora. O norte nos censura tanto, quer tanto nos perseguir ideologicamente, manipular nossas políticas, porque sabe que se o sul se unir, a América Latina, a África, se esses continentes se unirem entre os países, o norte está perdido. Quem vai ditar a narrativa do mundo é o sul, não mais o norte. Por isso eles nos cerceiam. Então quero trazer para vocês que o realismo maravilhoso ele é um patrimônio histórico-cultural latino-americano. Ele é nosso. Como assim? Vamos lá. A palavra realismo, já que a gente está falando de documentários fantásticos, o realismo fantástico ele já existia, tá? Sempre existiu. Obras, por exemplo, como O Processo, do Kafka, Franz Kafka, era considerada realismo fantástico. A metamorfose dele, a pessoa se transformando em barata, era realismo fantástico, ok? Então nós estamos falando de realismo fantástico. Realismo fantástico era uma expressão que já vinha da Europa, que juntava uma estética do realismo com a fantasia. O fantástico, pela Irlemar, e é bom falar sobre isso, é você literalmente criar um novo mundo. Você precisa criar um novo mundo da imaginação. Ele é fantástico, ele é fantasioso, ele é uma fantasia. Por exemplo, Alice no País das Maravilhas é o quê? Ela de fato atravessa o buraco do coelho e encontra um novo mundo? Ou é uma representação do mundo dela num sonho? É realismo fantástico. Dorothy e o Mágico de Oz é realismo fantástico. Todos os artistas que interpretam os personagens dentro de Oz, do reino de Oz, são os artistas que interpretavam a família, os vizinhos, a vizinha que rouba o cachorro dela é a bruxa, na realidade. Então é um realismo fantástico, que criou um novo mundo imaginário. Quando eles chegaram na América Latina, os colonizadores, eles começaram a ver coisas que eles não compreendiam. Eles começaram a ver coisas que eles, através do olhar colonizador, associavam à magia. Né? Os indígenas eram mágicos. Os quilombolas eram mágicos. Eles tinham crenças mágicas. Eles eram politeístas. Eles acreditavam em mais de um deus. E esses deuses podiam estar na Terra. Né? Por exemplo, a cultura afrodescendente, dependendo de qual país, dependendo de qual representação, acredita no transe. Né? O Exu pode usar um corpo físico como um cavalo, né? Ele pode montar um corpo físico. Ou no voodoo, que é a palavra mais do centro ao norte do continente. Né? A gente vai ter isso no Haiti. A grande cineasta Maya Deren estuda o voodoo, porque ela era coreógrafa, dançarina e também tinha a representação religiosa. Ela queria entender como aquele transe lidava com o corpo, com a abstração do corpo, da cena, da expressão e da performance. E o voodoo vai falar sobre isso também. Então, Cuba também, né? Cuba. Quando os colonizadores vão tentar entender, eles viam com o olhar de colonizador como algo que não tinha explicação. Eles não entendiam a ayahuasca, que levava ao transe, que levava a uma sublimação da realidade, e eles vão chamar isso de realismo mágico. De início, eles diziam que era magia. De início, nossos pesquisadores, escritores latino-americanos vão chamar de realismo mágico também. E eles vão dizer que o realismo mágico era como eles vão distinguir o realismo fantástico do mágico, dizendo que o fantástico era europeu e o mágico era nosso, ainda de maneira descentralizada entre os europeus, e eles vão assumir essa magia como algo latino-americano. Porém, o mágico também era usado pelos europeus. O realismo fantástico era europeu e cria todo um novo imaginário. O mágico não. O mágico não cria um mundo imaginário. A ayahuasca não é um mundo imaginário. A ayahuasca existe. O transe não é um mundo imaginário. O transe existe. Você pode entrar em transe e ver um mundo imaginário, mas o transe existe. O que você viu é real para você. Então não é realismo fantástico. Não é Alice no País das Maravilhas. Não é o Mágico de Oz. Realismo mágico existe. Porém, alguns pensadores, a partir da década de 70, eles vão declarar que o realismo mágico ainda fazia, apesar de ser bastante diferente do realismo fantástico, como eu acabei de fazer a diferença, um está calcado na criação de um novo mundo imaginário a partir da criação do imaginária, né? E outro, ele vai estar calcado no real, na representação de algo inexplicável, na dicotomia. Será o objeto mágico? A ayahuasca pode ser mágico, a maconha pode ser mágica, porque sublimam a consciência.
Uma pedra pode ser mágica, a gente pode consumir essa pedra, uma pedra de crack pode ser considerada mágica. São objetos mágicos que sublimam a consciência, ou a percepção do autor é que vê a magia. Então era uma dicotomia típica do realismo mágico. Eu estou com a minha consciência alterada, eu estou alcoolizado, então eu estou vendo coisas que não existem. Essa dicotomia fazia parte do realismo mágico. E isso ainda era apregoado a um olhar do outro. O outro estranhando o que não pode explicar no que vê. E isso parecia ainda um vestígio, um resquício do colonizador. Era ele exotificando as nossas coisas, que para nós é real, para o indígena é real, para o quilombola é real. Era um desrespeito a nós. É o cotidiano, é o nosso cotidiano. É o nosso cotidiano. E você dizer que é mágico e que você não sabe explicar, é um problema seu não saber explicar. Mas é a nossa tradição. Então, alguns pensadores vão começar a chamar de realismo maravilhoso, uma nova expressão, uma terceira expressão, que vai ser muito parecida com o realismo mágico, totalmente diferente do realismo fantástico, mas muito próxima do realismo mágico, só que ela vai fazer duas coisas. A primeira, ela vai vencer a dicotomia. Será o objeto mágico ou o interlocutor que tem a perspectiva da magia? Porque tira o olhar do outro. Vai vencer essa dicotomia. E vai dizer o que é mágico é a nossa cultura, que o europeu não consegue entender, que o americano não consegue entender. Mas nós nascemos com ela. Ela é real para nós. Minha avó é mágica, porque ela conta essas histórias de geração para geração para geração. Então, não é o olhar do outro mais, é o nosso olhar. E, em segundo lugar, além de vencer a perspectiva do interlocutor, ela vai trazer uma nova proposta. Ela vai inverter a perspectiva. Agora a perspectiva é de quem é dono da história, não mais de quem está vendo a história como um visitante. E o realismo maravilhoso é porque a maravilha já existe na nossa realidade. Não é um truque de mágica, é nossa. E aí ela vai resolver mais um paradigma. Ao invés de precisar ser contada pelo outro, ela vai ser contada por nós na própria narrativa. Então, não é a narrativa que ela vai se interromper e ser contada através de um realismo mágico ou do interlocutor que ficou absurdado com o que viu. É nossa, nós nascemos nela, é nossa cultura, é uma declaração latino-americana cultural de língua, de cultura, de território, de ascendência, de ancestralidade, e ela vai se resolver na própria narrativa. Ela não vai mais destacar um tropo que vem do cinema fantástico, do cinema de gênero, do terror, da fantasia, faz parte da realidade. Tipo o terror político que nós passamos, faz parte da realidade, é realismo maravilhoso, não é realismo mágico. E como é que isso vai se resolver? Vários escritores fizeram. Gabriel Garcia Marques, em 100 Anos de Solidão, vai fazer com que uma pessoa durma por anos e isso é normal. Vai fazer com que uma pessoa preveja o futuro e isso é normal. Não vai se criar um caso por causa disso. Ninguém vai ficar estupefato. Todo mundo acredita, é do dia a dia e não existe mais essa distinção de repente, o absurdo acontecer, como no realismo mágico. Nossos brasileiros, né? Guimarães Rosa, com a Terceira Margem do Rio, que está lá em Pantanal. O velho do Rio, o homem da família, o patriarca da família que cria uma jangada, vai para o meio do rio e desaparece da família. Desaparece. E o filho procura esse homem no rio todos os dias. E não consegue aceitar ficar no lugar do pai. Porque se ele aceitar ficar no lugar do pai, que é toda a dicotomia do Zé Leôncio em Pantanal, ele vai ter que aceitar o realismo maravilhoso. Ele vai ter que aceitar que a realidade não é do capital, não é do agronegócio, a realidade é a da natureza. É a de viver como onça, é a de viver como São João Batista, é a de viver como sucuri. E é difícil aceitar essa realidade, é difícil aceitar o lugar do pai, essa superação geracional. Ou como Lígia Fagundes Telles, no conto Tigrela, por exemplo, em que ela fala sobre uma mulher, no meio da ditadura militar, que guarda uma tigresa, um tigre, na cobertura da casa dela. Porque ela está tão cerceada nos direitos dela, que ela quer a democracia, mas ela é tolhida, ela é engolida. Então ela fala desse tigre que ela guarda, e esse tigre é ela. Então nós vemos que, Clarice Lispector, né, com o conto do ovo, a gema do ovo é o útero, é a capacidade reprodutora. Então esse realismo não é mágico. Não é mágico o ovo ser o útero. Não é mágico essa mulher dizer que tem um tigre em casa que é ela.
porque está tolhida pela ditadura. Ou a dupla de amigas que estuda na faculdade encontra um baú com a carcaça óssea de um anão, que começa a ser reconstruído durante a madrugada, por causa dos porões da ditadura, dos torturados da ditadura, dos desaparecidos da ditadura. Não é mágico, é real. Não é mágico um homem desaparecer no rio com o barco e o filho não conseguir enxergá-lo porque ele se tornou um com a natureza. É real. Esse homem quis ir lá, pro meio do mato. E o filho não consegue enxergar porque ele está atado ao materialismo, ao capitalismo. É real. Então, esses autores, eles resolveram o realismo maravilhoso como parte da narrativa do real, da nossa cultura. Se estrangeiro não entendeu, acha que é mágico, o problema deles. Isso responde à pergunta, Rony? É linda essa declaração. Perfeito. Perfeito. Agora, será que a gente tem um tempinho para responder a pergunta? Temos. Faltam ainda 4 minutos. O Doc Reality, né, produzidos pela TV, até pela MTV, né? Elementos de obras de variedade, dinâmicas, é documentário? Então, o próprio Guzman e o Luiz Rezende prevêem o documentário institucional, né? É feito por uma emissora, é feito com a realidade, então eles são documentários. Se eles são mais artísticos ou menos artísticos, se eles são mais comerciais ou mais mercadológicos, se eles lidam com um produto, se eles querem vender um produto do que gerar reflexão, aí são outros 500. Mas BBB, A Fazenda, são filmados em linguagem documental. Tem uma câmera observadora ali, só que são indivíduos que têm noção da observação, querem ser observados, às vezes não, às vezes simulam, às vezes se surpreendem, às vezes conseguem agir de maneira natural, porque não dá para ser artificial plantado por 3 meses seguidos confinado naquela casa. Uma hora ou outra você vai deixar o seu eu verdadeiro surgir. Não dá para ser tão dissimulado assim, só psicopata. Mas, ao mesmo tempo, qual o problema da performance? Né? Como o Coutinho dizia, mentiras geram realidade. Mentiras podem contar realidade. Podem contar a realidade da distorção da percepção de realidade daquele sujeito que está mentindo. Pode contar a história sobre um mentiroso patológico. Pode contar a história de um psicopata. Pode contar a história de uma pessoa com vergonha que não consegue contar a verdade, com medo que não consegue contar a verdade. Pode estar no olho dela esse medo. Pode estar contando uma história de opressão a partir da mentira. Então, mentiras podem contar verdades. Não é porque o reality TV, né, é fake, quer o fake mercadológico, que ele às vezes não passa a realidade. Tanto que BBB é um dos maiores objetos de estudo de antropólogos hoje em dia. Quantos antropólogos fizeram mestrado, doutorado em cima do BBB? Eu próprio costumo brincar, mas eu digo que é verdade, que eu quero que Gil do Vigor seja o ministro da Economia do Lula, eu quero que Juliette seja a ministra da Comunicação e eu quero que a Anitta seja a ministra da Cultura. Quero mesmo. E problema meu. Eu queria só acrescentar que você também pode pegar imagens, vamos dizer, de propaganda, né? Imagens feitas para um determinado fim, né? Que é fazer propaganda de um determinado regime, né? E você se reapropriar dessas imagens e fazer um novo filme, né? Como, por exemplo, o Eduardo Escorel fez com Imagem do Estado Novo, né? Que trabalha... o nome é Imagem do Estado Novo, 1937-1945, que é justamente o quê? São as propagandas feitas para o Estado Novo, né, de Vargas, né, e que ele pega essas imagens e faz uma nova montagem, uma nova narrativa, inclusive tem muita narração toda em off, né, para contar uma outra história, né, o outro lado do regime. Né, e o outro, que aliás já tem até no YouTube, que eu super recomendo, é o documentário Fascismo Ordinário, do Mikhail Romm, né, que fala do outro regime que a gente conhece, enfim, historicamente, que é o nazismo, né, em que ele pega imagens feitas, inclusive imagens caseiras, né, que o regime tanto incentivava, né, ele pega esse material riquíssimo e faz um outro filme, né, obviamente muito parecido com o filme do Escorel, que aliás esse filme é da década de 60, né, é de 1965, na verdade. O Escorel eu estou botando aqui para o pessoal no chat, tá? E ele faz aí ele conta a história dele, que aliás ele é super
cáustico nos seus comentários, né? E eles falam muito de memória, né? Como é que a gente vai lidar com essas memórias que não cessam de aparecer, né? Cessam de vir à tona, né? Porque os mortos estão aí. Os mortos continuam vivíssimos, né? Não existe esse passado, né? O que a gente tem no presente, na verdade, é tudo uma coisa só. Né? O que nós vivemos hoje são reflexos do que houve, né? E essa briga... Será que esse está né, no YouTube, Rony? Oi? Esse está no YouTube? O do fascismo? Fascismo Ordinário tá. Deixa eu ver. Com legendas em espanhol. Ele tem quase 4 horas, mas é assim, imperdível. Vou botar também no chat aqui. Acabamos aqui o nosso Encerramos na hora. 1h30. Foi ótimo, muito obrigada, como sempre. Obrigado a todo mundo até o fim. Obrigado pela pergunta da Bárbara, da Selma. Obrigado pelas participações, pelas nossas queridas organizadoras que estão aqui na live e a minha amiga Rony.